Eu não sei nem como começar a gravar esse vídeo. É tão surreal o que está acontecendo que eu tô há 10 minutos sentado na frente do computador pensando como que eu começo a explicar essa loucura que aconteceu hoje. Hoje eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, esmurrando a porta, assustando meu filho. E aí eu não sabia, porque o inquérito é sigiloso, não tem como você saber porque que eles estão lá, eles não falam. Eu fui ficar sabendo agora, obviamente, pela imprensa. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jander Pires, sou jornalista, dublador e um dos colaboradores do canal Endireitei. Peço licença a vocês para que eu traga aqui um resumo das principais notícias dessa semana. Nós tivemos ontem uma ação arbitrária e atrapalhada da tirania de Alexandre de Moraes no apartamento do deputado federal Gustavo Gayer. Vou trazer aqui detalhes para vocês. E no final do vídeo eu vou comentar sobre a brasileira Nayara Andreatt, que participou de uma ação de campanha do candidato a presidente Donald Trump na Pensilvânia, onde a imprensa à esquerda, os militantes de esquerda, os jornalistas, eles bateram cabeça essa semana e eu vou trazer o meu comentário no final do vídeo. Primeiro vídeo aqui é sobre o episódio de ontem na casa do deputado federal Gustavo Gayer. Vamos assistir junto para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos lá. Hoje, dia 25 de novembro, 2 dias antes das eleições do segundo turno no qual meu candidato participa em Goiânia, eu acordo às 6 horas da manhã com a minha porta sendo esmurrada pela Polícia Federal. Hoje eu sofri busca e apreensão da Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes. Um inquérito sigiloso. O que eu sei até agora é que esse inquérito foi aberto no mês passado, 24 de setembro, né? No dia 24 de setembro. Tá aqui, ó. Não dá para saber nada, não dá para ter nenhuma informação sobre o que se trata, tá? Eu sei que alguns assessores meus também receberam a busca e apreensão. Um deles, inclusive, é um que trabalha com rede social, fazendo card e vídeo. Esse é o Brasil que a gente vive, gente. Esse é o Brasil que a gente está vivendo agora. Eu chamei meu advogado, ele está aqui agora, mas é surreal o que está acontecendo. Não consigo saber o porquê que eu sofri busca e apreensão. Assessores meus recebendo busca e apreensão. E onde que isso vai parar? Onde que isso vai parar? Vieram na minha casa, levaram meu celular, levaram HD, meu SD. Essa democracia relativa está custando caro para o nosso país, viu? Alexandre de Moraes determinou essa busca e apreensão agora. Não consigo, só falo o que é que tem que levar. No documento aqui não fala o porquê que eu estou sofrendo busca e apreensão. Numa sexta-feira, sendo que a eleição é no domingo. Claramente, tentando prejudicar o meu candidato, Fred Rodrigues, aqui em Goiânia. O inquérito é físico, então mesmo que meus advogados queiram entrar agora para saber do que se trata, não vão saber. Vai ter que fazer o pedido para entrar, para ser, como é que é o nome? Ser autorizado, ser deferido, e aí depois tem que, Alexandre de Moraes tem que liberar, aí eles têm que ir lá em Brasília, porque é físico, é um papel, ele não é um inquérito digital que dá para acessar, é físico. Então ele tem que ir lá em Brasília, fazer cópia do inquérito, para a gente poder saber do que é que eu estou sendo acusado. Qual é o crime tão grave que eu cometi para receber busca e apreensão na minha casa às 6 horas da manhã? Eu falei para a Polícia Federal que estava aqui. Eu não estou acreditando que essa corporação que a gente tanto admirou, que a gente tanto tentou proteger, né? Hoje viraram jagunços de um ditador. Sinceramente, esse é o momento que a gente começa a perder a esperança mesmo. Busca e apreensão na minha casa. Eu que nunca fiz nada de errado, nunca cometi nenhum crime. Estou sendo tratado igual um criminoso pela nossa Polícia Federal e pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, eu não sei se o senhor já percebeu, mas quando o senhor manda fazer uma busca e apreensão na casa de alguém, essa pessoa é como se recebesse naquele momento um carimbo de honesto. Como se naquele momento ela estivesse recebendo o carimbo de que é uma pessoa idônea, honesta, que luta pela democracia, que luta para libertar o Brasil. Então, eu não me envergonho de ter recebido a Polícia Federal na minha casa hoje, mas eu me envergonho das pessoas, senadores, que poderiam estar lutando para acabar com essa ditadura e optam por não fazer nada, por fingir que isso não está acontecendo. Vamos ver qual vai ser a narrativa que eles vão criar, né? Qual vai ser a desculpa, porque eu não sei, mas eu tenho certeza que vai vazar na imprensa. Qual o motivo que eles inventaram, qual foi a acrobacia jurídica que eles inventaram para na sexta-feira, antes da eleição do domingo, mandarem a Polícia Federal aqui na minha casa, às 6 horas da manhã. Nunca pensei que eu fosse passar por uma coisa dessa. Mas a gente está vendo a quantidade de pessoas inocentes hoje no nosso país que estão sendo perseguidas, presas, humilhadas, torturadas. Até quando? Quantos mais deputados, senadores serão tratados dessa forma até que algo seja feito? Pois eu vou continuar lutando. Não importa que eu seja preso, caçado, assassinado, eu vou continuar lutando, porque quem vai continuar morando nesse país depois que eu for embora são os nossos filhos. Então a gente não pode desistir. Ore por mim, ore pela minha família. Mas o mais importante,
ore pelo nosso país. Mais do que nunca, o Brasil precisa de muita oração, porque isso que está acontecendo é simplesmente surreal. Um abraço, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana. O detalhe importante desse vídeo é que ele foi postado um pouco depois das 6 da manhã da sexta-feira, 25 de outubro, né, quando a pessoa acorda certamente assustada, sem esperar uma invasão no seu apartamento, né, porque esses jagunços que fazem essas ações tirânicas do ministro Alexandre de Moraes são jagunços, eles não são agentes da lei. Então a pessoa fica atônita sem entender o que está acontecendo. E vou falar a verdade, até demorou para que esse deputado, Gustavo Gaia, os mais combativos, o Marcel Van Hatten, Gustavo Gaia, e agora até o Nicolas, que primeiro está sofrendo ali uma ação judicial por chamar um corrupto de ladrão, enfim. Então estava demorando para esse sistema eles bolarem como perseguir, né, os nossos representantes políticos, os que nos dão voz lá na Câmara. Então essa foi a parte da manhã, ele não sabia exatamente, inclusive o mandado que ele recebeu não tinha detalhes, né, do porquê ele estava sofrendo aquela operação, tendo parte dos seus equipamentos, dos seus arquivos levados, né? Mas a história vai ficar interessante. Olha só o que acontece ao decorrer do dia. Vamos acompanhar junto, olha só. Eu não sei nem como começar a gravar esse vídeo. É tão surreal o que está acontecendo que eu tô há 10 minutos sentado na frente do computador pensando como que eu começo a explicar essa loucura que aconteceu hoje. Hoje eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, esmurrando a porta, assustando meu filho. E aí eu não sabia, porque o inquérito é sigiloso, não tem como você saber porque que eles estão lá, eles não falam. Eu fui ficar sabendo agora, obviamente, pela imprensa. Eu, que estou sendo investigado, não posso saber de nada. Meu advogado não pode saber de nada. Mas a imprensa, graças a Deus, essa imprensa trabalha de uma forma tão maravilhosa, né? Já me passou todas as informações. Aparentemente, eu estou sendo investigado por corrupção, desvio de verba de gabinete, formação de quadrilha... Esqueci alguma coisa? Estou com meu advogado aqui do lado. Peculato. Vamos lá. Uma OCIP, né, uma associação, uma ONG, né, uma associação não governamental chamada IDIASE, de acordo com a imprensa e de acordo com o Alexandre de Moraes, essa IDIASE ela foi fraudada ou se usou documentos fraudados para serem formadas. Aí vem um detalhe. Essas crianças ou essa fraude que eles estão falando é do conselho anterior ao novo conselho dela. Então esse conselho anterior, lá de 2003, parece que teve realmente essas pessoas que não têm idade para ter assinado a formação dessa OCIP. O conselho de agora é totalmente diferente. A verba que eu iria destinar nem foi destinada. Olha que curioso. Não houve transferência de dinheiro público nenhum para essa empresa. A verba que seria destinada seria para a empresa do conselho, que é agora. E o que essa empresa? Não, OCIP, né? O objetivo dela é fomentar a criação de novas associações e grupos que defendam a bandeira da direita. Então existem muitas, por exemplo, mulheres que cuidam de cachorros, de crianças, grupos que ajudam pessoas de rua, que precisa formar uma organização, uma associação, para que ela possa receber verba e daí poder ajudar mais pessoas. Esse era o objetivo dessa OCIP. E aí eles estão pegando um trem de 2003 e querendo colocar em cima de mim. 20 anos atrás. Como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso. Sobre ela é isso. Beleza. Então eles estão me acusando de um crime que não aconteceu. Não foi transferido dinheiro nenhum. Segundo, falando que aqui onde é o meu escritório político, funciona a minha escola. E o que eles estão usando de base disso? Seguinte, quando veio a pandemia, eu fiquei pagando o aluguel daqui durante um ano sem ter aula. A gente não pôde dar aula na escola. Então o que aconteceu? Eu transformei a minha escola em uma escola online. Transformei essa escola em escola online e eu percebi que não precisava mais voltar para o espaço físico, ela ficou online. Quando eu virei deputado federal, eu transformei aqui o mesmo endereço, que eu já estou há 11 anos nesse mesmo endereço, eu transformei o meu endereço da escola em escritório político. Só que a escola é online, nunca houve uma aula aqui, nunca entrou nenhum funcionário da escola online aqui, absolutamente nenhum. E eu convido a imprensa de Goiás a vir aqui. Se você é da região, vem aqui no meu escritório, Rua T38 com a T58. Pode vir aqui, andar, tirar foto, fazer filmagem, imprensa, mais Goiás, o que vocês quiserem. Podem vir aqui e ver se tem alguma coisa de escola aqui nesse endereço. Então estão falando que eu estava usando verba de gabinete para pagar aluguel daqui, sendo que aqui é uma escola. Pelo amor de Deus! Sinceramente, o que aconteceu? Quando eu transformei isso aqui em escritório político, eu não mudei o contrato social antigo da época que era escola, porque a escola já estava online há mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Depois de alguns meses, eu percebi isso e mudei o endereço do CNPJ para a escola online. Beleza. Desfazo L. Então, de alguma forma, eu quero usar minha cota parlamentar com Desfazo L. Sabe o que é o Desfazo L? Desfazo L é um perfil no Instagram que eu criei em fevereiro de 2023 para vender camiseta fora Lula e Lula ladrão. É isso aqui, ó. Essas camisetas de R$49, adesivo, camiseta, é isso, adesivo e camiseta. Essa empresa nem existe mais há muito tempo, não vendeu bem, não foi bom, eu não estava fazendo divulgação, então não teve rentabilidade com ela, eu larguei de mão. Só isso, é um perfil no Instagram de venda de camiseta e adesivo contra o Lula. É o Desfazo L, que a imprensa está falando que é uma empresa que eu criei para desvio de verba. Essa empresa nunca nem sequer teve local físico para ela. O único local físico que a gente colocou, e aí eu vou entrar no motivo de eu ter sido recebido da Polícia Federal, foi no endereço de um cara que trabalhou comigo muito tempo atrás, e lá ficava o estoque. Então, no contrato social ficava o endereço dele. O nome dele é João Paulo.
João Paulo tá preso. Agora eu quero falar uma coisa séria com vocês. O João Paulo é um cara que sempre ajudou a gente nas manifestações, na campanha. Ele estava no 8 de janeiro. Contra a minha ciência. Eu não sabia que ele tinha ido pra lá. Ele foi pro 8 de janeiro, ele foi preso. Quando ele foi preso? 15 de agosto de 2023, ele foi preso pelo 8 de janeiro. Só que, no mês de março e abril de 2023, ele tinha criado uma empresa que chama Goiás Online, e essa empresa prestava serviço para mim como divulgação de ação parlamentar. E cuidava da Facebook, respondia a galera no DM, no Facebook, criava alguns cards. Só que o trabalho dele estava muito ruim, sinceramente, e eu encerrei o contrato com ele 2 meses e meio depois. Estão falando, Alexandre de Moraes abriu um inquérito, dizendo que eu financiei o 8 de janeiro por conta dessa transferência de verba para a empresa do João Paulo. Só que o João Paulo trabalhou para mim em março e abril de 2023, 3, 4 meses depois do 8 de janeiro. É tipo assim, eu financiei o 8 de janeiro depois do 8 de janeiro. Eu tive acesso a esse inquérito quando o João Paulo foi preso, e é uma coisa que eu nem dei atenção, porque era tão surreal, é um negócio tão alucinado, que eu falei, não, isso aqui não vai dar em nada. Beleza, então tá explicado, o Idíase, a escola, o desfaz o L. Dinheiro do assessor. Agora vamos lá. Foram na casa de um assessor meu e encontraram esse mundo velho de dinheiro aí esparramado no chão. 72 mil reais. O que a imprensa não fala? O meu assessor mora com a mãe dele, uma senhora de 73 anos. Essa senhora de 73 anos, ela tem 10 salas comerciais e 2 casas comerciais que ela aluga. E ela guarda o dinheiro na casa dela porque ela não confia no banco e ela tem medo do Lula fazer igual o Collor fez, de ir lá e tirar o dinheiro da conta de todo mundo. Então, com medo de deixar o dinheiro do banco, ela pega e recebe os aluguéis e deixa na casa dela. Esse dinheiro é o dinheiro suado de uma mulher que trabalhou a vida inteira, uma senhora de idade, que tem 10 salas comerciais e 2 casas comerciais. Eu vou apresentar os contratos de tudo que eu tô falando, tá? Ela recebe o dinheiro e guarda na casa dela com medo do banco levar. Eles pegaram o dinheiro de uma senhora de 73 anos, todo o dinheiro suado que essa mulher guarda a vida inteira, eles levaram o dinheiro dela. Estão falando que foi a casa do meu assessor, a casa é da mãe dele. Ele separou recentemente, foi morar com a mãe e pegaram o dinheiro da mãe desse assessor. Curioso, sabe o que a Polícia Federal tem perguntado para as pessoas que eles fizeram busca e apreensão hoje? Porque tá falando que é corrupção, tá falando que é desvio de dinheiro público. Sabe o que a polícia perguntou para as pessoas? Se eles têm postado coisas contra o STF, se eles têm postado alguma coisa contra o Alexandre de Moraes, se eles têm raiva das instituições. Pelo amor de Deus, vai lá fazer busca e apreensão, né? Tô com um advogado do lado aqui. Vai lá fazer busca e apreensão por corrupção e fica perguntando se não gosta do Alexandre de Moraes? Agora vamos lá, galera. Vamos falar sério aqui. Nós estamos 2 dias das eleições aqui em Goiânia. O candidato que eu apoio, meu amigo Fred Rodrigues, está em primeiro lugar, está na frente das pesquisas. Curiosamente, eles criaram todo esse malabarismo de narrativa judicial para fazer uma busca e apreensão na minha casa e só fazer manchete. O importante é fazer a manchete. Eu, Gustavo Gaia, era envolvido com alguma coisa de corrupção. Eu nunca desviei 1 centavo de dinheiro público. Quando eu saio para comer e pago a comida e vou comprar um picolé, eu pago o picolé com o meu dinheiro. Pode olhar lá, eu não tenho colocado gasolina no meu carro com dinheiro público, porque eu tô aqui em Goiânia. E se eu tô em Goiânia, eu não uso gasolina da verba parlamentar quando eu estou na minha cidade. Eu só uso para ir e voltar de Brasília. Eu vou apresentar tudo o que eu tô te falando, só que eu fiquei sabendo agora disso. É tanta indignação que a gente sente. Tanta indignação. Curiosamente, esse inquérito foi aberto logo depois que eu comecei a campanha contra o PSD e logo depois que a imprensa divulgou que eu tinha conversado com Elon Musk. Aí, curiosamente, no dia 24 de setembro, abre um inquérito sigiloso que a gente não pode ter acesso. A imprensa sabe de tudo. Eu e meu advogado não podemos ter acesso. A gente está sabendo do que está acontecendo porque a imprensa está divulgando. Aí eles tentam, dessa forma covarde, associar o meu nome à corrupção e desvio de dinheiro público. Eu quero que eles provem que 1 centavo foi desviado. 1 centavo sequer. E digo de novo, imprensa de Goiânia, de Goiás do Brasil, pode vir hoje aqui, as portas estão abertas, serão muito bem recebidos. Venham aqui hoje e me fala se tem a escola de inglês aqui no meu escritório. Eu vou fazer um vídeo agora andando por aqui e vou soltar no meu Instagram. Vai lá e olha se tem alguma coisa de escola. Pessoal, é um absurdo o que estão fazendo. Alexandre de Moraes, é um absurdo o que o senhor fez agora. Logo 2 dias antes da eleição, tentar sujar o meu nome com corrupção não vai pegar. Eu tenho todos os documentos provando tudo o que eu estou falando. Agora, vocês levaram 72 mil reais de uma senhora de 73 anos, que passou a vida inteira economizando esse dinheiro. Pelo amor de Deus, que covardia. Ir na casa das pessoas, perguntar se tem postado contra Alexandre de Moraes, se tem postado alguma coisa, se tem raiva do STF. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, olha. Senadores, façam alguma coisa. Nós, deputados federais, não podemos agir contra essa ditadura. Tá na hora dos senhores senadores botar um ponto final nisso. Isso tá insustentável. Pacheco, pelo amor de Deus. Um parlamentar eleito está recebendo a Polícia Federal por narrativas absurdas. Não tem como não ficar indignado. Simplesmente não tem como não ficar indignado. Bom, meu advogado acabou de me falar um detalhe interessante. A Operação Mãe, que desencadeou essas outras e busca apreensão na minha casa hoje, que começou com o João Paulo, que foi preso porque ele estava no 8 de janeiro, só que depois do 8 de janeiro ele trabalhou para mim, eles estão alegando que eu financei o 8 de janeiro depois. Que loucura. Foi aberto no dia 15 de abril. Nós estamos tentando a habilitação dos meus advogados nesse inquérito desde 15 de abril, está sendo negado. Negado. Alexandre de Moraes tem negado que a gente possa ter acesso a esse inquérito que foi aberto contra mim, como se eu estivesse financiado o 8 de janeiro. Presta atenção, vou repetir. Depois que o 8 de janeiro aconteceu. E agora estão me acusando de desvio de verba de uma verba que nem sequer foi transferida.
Vocês têm noção, imprensa, eu sei que vocês me odeiam, mas vocês têm noção do absurdo que aconteceu hoje? Era isso que eu tinha pra falar. Desculpa eu estar mais exaltado, porque é muita indignação ver o que está sendo feito. Eu lá em casa com meu filho, a Polícia Federal aparecendo. Isso é um absurdo. Pois então, gente, lembra da investigação dos jagunços ali de Alexandre de Moraes contra a Revista Oeste, do qual um dos alicerces ali de Alexandre de Moraes disse que não havia nada contra a Revista Oeste, só havia matérias jornalísticas? O desembargador Ailton Vieira disse para ele, pro rapaz ali, use sua criatividade. Então, é exatamente isso que está acontecendo, para poder certamente forjar ali um crime pro Gustavo Gaia, porque o Gustavo Gaia pode ser tudo. Burro ele não é, e corrupto eu acredito também que ele não seja, né? Até porque ele é uma das nossas maiores vozes lá na Câmara, e ele, obviamente, ele tá avisado pelo sistema, ele não daria esse mole para o sistema de se meter em algo errado para poder dar essa margem aí, esse lastro para esse sistema ou persegui-lo, fazer o que está fazendo, inclusive utilizando a criatividade. É um absurdo, né? Mas a gente não se surpreende. Eu coloquei nas minhas redes sociais, de onde de um lado tiver petista, esquerdista, judiciário, essa culpa do judiciário aí, eu tô automaticamente do outro lado. Eu confio, obviamente, cegamente no outro lado, porque eu não confio em nenhum desses personagens políticos e esses agentes públicos do qual tem colecionado ali infrações contra as nossas leis, a nossa Constituição. É um absurdo, uma lástima o que nós estamos vivendo. Um detalhe muito importante, nesse inquérito sigiloso, o Gustavo Gaia e seus advogados não tiveram acesso ao porquê ele estava sofrendo aquela busca e apreensão às 6 horas da manhã. Mas curiosamente, seja na Rede Globo, seja no Petrópolis, no caso Metrópolis, sempre vaza a informação, eles ficam sabendo através da mídia. O Petrópolis, ele é gerido, na verdade, um dos sócios do Petrópolis é o ex-senador acusado e acusado de corrupção Luiz Estevão. Ou seja, é uma mídia de extrema esquerda, que inclusive um colunista, o Guilherme Amado, do Judiciário, cria um indício e o Metrópolis vai lá e corrobora, endossa esse indício para poder concretizar. Foi assim que o Felipe Martins ficou preso por 6 meses de forma injusta, sem nunca ter viajado para os Estados Unidos, onde até onde eu saiba, viajar para os Estados Unidos não é crime. Pelo menos não era até pouco tempo atrás. Então o que eu quero resumir? Eles têm um conluio ali com uma certa parte da mídia. A Globo a gente já sabe, já que vive do nosso dinheiro público, não tem audiência. E agora também está despontando aí o Petrópolis, né, onde é um antro de esquerdistas, seja os seus leitores, seja a maioria dos seus colunistas, né? E eles não têm o menor pudor de publicar. Eles encharcaram publicações ali contra Gustavo Gaia, ou seja, criando já uma imagem negativa do Gustavo Gaia, até tudo ser desvendado, tudo ser esclarecido, a reputação do cara já era. Eles estão a 2 dias das eleições, segundo turno em Goiás, onde o candidato Fred Rodrigues, que eu conheço, né, ele é o candidato do Gustavo Gaia, ele está liderando as pesquisas. O jogo é bruto, gente, só cai quem quer. Vamos assistir o último vídeo aí do Gustavo Gaia, que aí já virou comédia, olha só. Desculpa, mas eu tenho que rir do negócio desse. Ficou engraçado agora. Como vocês sabem, eu não tenho acesso aos inquéritos, nem meu advogado tem acesso ao inquérito, mas eu fico sabendo de tudo pela imprensa. E aí eu descobri o porquê que eu recebi a busca e apreensão na minha casa hoje. Não, vocês não vão acreditar nisso, gente, peraí. Presta atenção se esse não é o mais escandaloso, a mais escandalosa busca e apreensão da história do Brasil. Olha o motivo que eu recebi a Polícia Federal na minha casa. Polícia Federal aponta que Gustavo Gaia financiou atos de 8 de janeiro com dinheiro público. Eu financiei atos de 8 de janeiro com dinheiro público. Agora, você quer entender por que essa história é completamente surreal? Eu nem era deputado no 8 de janeiro, nem antes. Eu passei a ser deputado em fevereiro. Um mês depois. Como que eu financiei o 8 de janeiro com dinheiro público? Como se eu não era deputado, se eu não tinha acesso a dinheiro público? Pelo amor de tudo quanto é mais sagrado. Gente, eu tô assim... Falei, não. Quando eu li isso aqui, eu falei, eu tive que checar pra ver se era verdade. Porque isso aqui é meme, não é possível. Mas não, é isso mesmo, galera. Alexandre de Moraes estava falando que eu reembolsei os gastos do 8 de janeiro. Tipo assim, vai lá, dá um golpe lá que eu vou te pagar um dinheiro aí. Mas só vou te pagar se você der o golpe. Aí não deu o golpe, mas eu paguei mesmo assim. Tem cabimento um trem desse? É isso aí que virou a justiça no país. Ele colocou até uma música cômica ali no fundo desse último vídeo, que, assim, é inacreditável o nível da esquerda, o nível desse sistema, o nível do judiciário que nós temos hoje. Se a gente não ficar puto, desculpe a palavra, a gente tem que rir do péssimo nível que se tornou o judiciário no país, a justiça no país hoje, né? A falta de respeito à Constituição. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo sobre a Nayara Andrich, do qual ela participou de uma ação, uma campanha de Donald Trump, e ela implorou para que ele não deixasse os Estados Unidos se tornar o Brasil? É justamente por ações como essas. Exatamente por isso. Assista aqui o vídeo para vocês entenderem o que aconteceu. Vamos lá.
Oh my God! Oh my Look God! at all the fake news over there. Hello, everybody. You can fake this, And right? you know this is compliments of Trump, okay? Yes, thank you. Okay. Mr. President, Yes. please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. We'll keep it Please, good. Please, please. We're going to make it better than ever, okay? Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure, Mr. Compliments President. of Trump. Yes. Thank you so much. Thank you over there. Oh my God. Have a good time. Thank Nice you. to You see you. too. Bye. Não deixe os Estados Unidos se tornarem o Brasil. O que ela quer dizer com isso, hein, Josias? Como é que você vê aí uma brasileira aí fazendo essa puxação de saco a Trump? Que impacto isso daí tem aí? Está bombando aqui no Brasil nesse momento. Isso mostra que nós não estamos livres de passar vexame no exterior, né? O golpismo virou um produto exportação do Brasil. Há golpistas brasileiros na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, alguns mais célebres, outros anônimos, como essa senhora, né? Isso é muito triste para nós, né? Você ter uma cidadã que se confessa golpista dessa maneira, e ela imagina que está defendendo valores adequados, né? Mas ela diz, olha, não permita que os Estados Unidos virem o Brasil. Ela está dizendo, com outras palavras, não permita que a esquerda aqui nos Estados Unidos, representada pela Kamala Harris, pelo Partido Democrata, retorne ao poder, assim como Lula voltou ao poder, voltou ao Palácio do Planalto no Brasil. Então ela está dizendo que preferia que estivesse no poder no Brasil o Bolsonaro, ainda que na marra, ainda que golpeando a democracia brasileira. Porque derrotado, o que o Bolsonaro fez foi tentar virar a mesa da democracia. E ela está dizendo, diante de um personagem que fez a mesma coisa nos Estados Unidos, que tentou a mesma coisa, derrotado nas urnas, estimulou a invasão do Capitólio, do Congresso americano, ela está dizendo, olha, não permita agora que os Estados Unidos repitam o Brasil. Então é triste você perceber que, como disse, o golpismo virou um produto de exportação do Brasil. Os jornalistas militantes de esquerda eles se reviraram, se debruçaram, porque eles são cínicos, eles são mentirosos. Eles se debruçaram durante esse episódio, né, dizendo que a Nayara fez a gente passar vergonha. Que faz nós brasileiros passarmos vergonha esse sistema político pútrido, nefasto, que comanda o nosso país, esse judiciário podre de agentes que estão ali a serviço, a não sei de quem, menos do Brasil, isso eu tenho certeza, não é em prol da população. Tanto eles não pensam, tanto eles não raciocinam, que eles têm buscado ali arruinar vidas de pessoas inocentes, vidas de pessoas. Eu mesmo tive um empreendimento com comunicação em 2021, do qual eu sabia que quando esse desgoverno entrasse em ação, esse meu meio de comunicação seria boicotado, seria perseguido, e foi o que aconteceu. Tanto é que aí hoje eu trabalho como colaborador do Endireitei, que também sofre boicote também nas redes. Eu tenho meu canal @janderpires83, onde ali de forma natural, orgânica, a gente ali tá com 600 seguidores, porque o YouTube ele não divulga os vídeos do canal para ninguém, ou seja, qualquer comunicador de direita e canais de direita tem uma certa dificuldade de poder sair, furar a bolha. Então já peço aí vocês que me sigam lá no YouTube para me ajudar a chegar aos meus primeiros 1000 seguidores. Né? Lá eu crio conteúdos de notícias, política, enfim. E é isso. A gente sofre todo tipo de sacanagem, todo tipo de boicote. Foi isso que a Nayara pediu, que ela não deixasse os Estados Unidos se transformar uma indústria da censura. Para vocês verem também uma notícia aqui impactante. Sabendo que o Brasil é uma mãe, é a mãe dos corruptos, é a mãe da corrupção, Sérgio Cabral pede para que o ministro Toffoli anule todas as suas condenações, que beiram aí quase 500 anos de condenação. Ele hoje vive livre, leve e solto como um blogueiro, usufruindo ali de todos os milhões desviados do governo do estado do Rio de Janeiro, aqui do meu Rio de Janeiro. E inclusive não se surpreenda se em 2026 se ele voltar a se candidatar e ser eleito de acordo aí com as caixinhas mágicas, né? Trago aqui também para vocês que ações da Lava Jato com a Odebrecht em todo lugar do mundo, nos Estados Unidos ainda tem ação correndo, no Peru, agora inclusive o ex-presidente do Peru, de 78 anos, recebeu uma condenação de 20 anos de prisão por ter envolvimento com esquemas de corrupção junto ao Odebrecht naquelas ações antigas da Lava Jato. Porém, só aqui no Brasil que um corrupto ele é posto presidente, né? E inclusive dá esse, ou seja, toda a turma aí que participou daquele grande esquema de corrupção tá de volta aí à vida pública. Inclusive Sérgio Cabral tá pedindo aí, pleiteando o direito de ter as suas condenações anuladas pelo Toffoli, que muito provavelmente vai acontecer. E foi por isso que a Nayara pediu para que não deixasse os Estados Unidos se tornar um Brasil. Eu não digo a nossa população de bem, eu digo esse sistema, essas figuras nefastas que fazem essa imagem absurda, onde eu tenho um presidente que é uma vergonha, né? Eu tenho vergonha de dizer que meu país é liderado por um corrupto, condenado em 3 instâncias com provas sobradas. É esse o país que nos assola.
Tá bom, gente? Muito prazer, obrigado para você que assistiu até aqui. Peço para que você me dê uma moral, me siga lá no canal no YouTube, @janderpires83, né, para que a gente possa aí furar a bolha do YouTube, né? Eu tô ali criando conteúdo, mas o YouTube não divulga para ninguém. Muito prazer, obrigado ao canal Endireitei, né? O canal Endireitei tá sem a monetização desde fevereiro de 2023 e conta com a colaboração de vocês. Muito prazer, muito obrigado por você ter estado aqui comigo até agora e fica até o próximo encontro. Um abraço, uma boa semana para vocês, tudo de bom para você e família. Um abraço, tchau.